Oi gente, aqui é a Vilma Nápoles, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o segundo vídeo da série sobre terapia do esquema. Nesse eu vou falar sobre as necessidades emocionais básicas. Bom, a terapia do esquema pressupõe que os esquemas resultam das necessidades emocionais básicas que não são atendidas durante a infância e a adolescência. São 5 necessidades emocionais. A primeira é a necessidade de vínculos seguros e estáveis com os pais ou cuidadores, para que a criança se sinta conectada emocionalmente e, a partir dessa conexão, sinta-se também amada, cuidada, protegida, aceita. Ou seja, é a necessidade de ter alguém olhando nos seus olhos e tentando entendê-la, de alguém que mostre interesse por sua vida, que a faça se sentir singular, especial e priorizada. E a segunda necessidade é de autonomia e competência. Aqui é uma necessidade de ter oportunidades, de ter orientação e encorajamento para desenvolver autonomia e outras competências, para que a criança comece a se sentir capaz, comece a se diferenciar dos seus pais e construa a sua própria identidade conforme for crescendo. A terceira necessidade é de limites realistas. Aqui a criança tem necessidade de receber orientação, mas com firmeza, para que consiga aprender a regular as suas emoções conforme o contexto. Claro, e que essa firmeza seja com muita empatia, porque ela precisa também dessa orientação para aprender a controlar os seus impulsos e conseguir abrir mão de recompensas imediatas para ter ganhos futuros. Assim como precisa também de imposição de limites afetivos para aprender a respeitar os direitos alheios. E a quarta necessidade é de ter validação das suas necessidades e emoções sem se sentir rejeitado e sem abrir mão de aspectos importantes de si mesmo para obter amor ou aceitação social. Precisa que as suas necessidades sejam valorizadas de forma que aprenda a equilibrá-las sem que as necessidades do outro sejam prioridades em detrimento das suas. E a quinta e última é a necessidade de espontaneidade e lazer, ou seja, a criança também precisa ser estimulada a falar e expressar seus sentimentos naturalmente. Aqui precisa ter momentos familiares felizes e de lazer, mostrando a ela que não é errado se divertir e nem ser espontânea. Porque quanto mais rígido, perfeccionistas e punitivos os pais forem com os seus filhos, menos conseguirão atender essa necessidade. A carência ou o excesso dessas necessidades emocionais proporcionam um ambiente nocivo, com experiências inadequadas e continuadas, propícias então para o desenvolvimento de esquemas. E uma coisa importante é que essas necessidades emocionais são proporcionadas principalmente na relação afetiva parental, com pais ou cuidadores, ou seja, a criança precisa de adultos que estejam nesse papel dispostas a se doarem nessa relação, porque as figuras parentais são fundamentais na vida de uma criança. O mundo dela se resume nessas interações, nessa busca constante pelo olhar amoroso desses pais. E a criança vai fazer de tudo para ficar perto desses pais, até mesmo tolerar a falta de amor, de carinho, a rejeição, suportar críticas e qualquer tipo de abuso. Criar filhos é uma tremenda responsabilidade e esse adulto, esse pai, mãe, cuidador ou alguém que esteja nesse lugar, no lugar dessas figuras, precisa ter saúde emocional. Eu não estou falando de pais perfeitos, porque esses não existem. Eu sou mãe e eu sei o quão é difícil alcançar esse tipo de perfeição na maternagem. Difícil não, é impossível, porque somos seres imperfeitos. Mas eu estou falando de pais com suas necessidades emocionais supridas para terem então o que oferecer aos seus filhos. E aí a gente se depara com uma realidade nos dias de hoje, onde a saúde mental ainda não é priorizada como se deveria. E aí muitas pessoas convivem com os seus esquemas durante uma vida toda, sem saber que se trata de problemas emocionais, porque acreditam que é assim mesmo, que faz parte da sua personalidade. E pais adoecidos emocionalmente tendem a criar filhos adoecidos também. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui em uma mãe que já traz um esquema
com uma questão de inflexibilidade, uma rigidez, né? Uma mãe muito crítica, que também faz excesso de críticas ao seu filho e o faz se sentir sem valor e com muitos defeitos. Essa mãe vai deixar de suprir a necessidade que esse filho tem de se sentir aceito e amado. E essa criança vai crescer em um ambiente nocivo, sem aprender o valor de si mesmo, sem se sentir acolhido e amado, construindo a crença de que não merece ser amado porque não tem valor e podendo desenvolver um esquema que chamamos de defectividade. E aí, quando adulto, provavelmente terá uma autoestima baixa, uma visão depreciativa de si mesmo, e assim um esquema é repassado por gerações, até que alguém se depare com seus esquemas, os trate e quebre então esse círculo que mantém esse esquema se perpetuando na família. Bom, embora essas necessidades sejam universais, algumas pessoas as terão mais que as outras, por diferenças biológicas, né? Ou seja, cada pessoa precisa desses nutrientes emocionais dependendo do seu temperamento. Cada criança tem um temperamento muito singular. Algumas são mais irritadas, outras mais tímidas, outras mais ansiosas. Uma criança pode requerer mais afeto que a outra, uma mais limite que a outra. Enfim, ter as necessidades emocionais atendidas nas fases do desenvolvimento da personalidade construirá um adulto saudável, seguro, capaz de lidar com níveis altos de estresse e frustração. É isso, gente. Penso que conhecer as necessidades emocionais seja importante tanto para si mesmo, né, nesse processo de autoconhecimento, de perceber como as suas necessidades estão sendo atendidas hoje, como foram atendidas lá atrás, assim como também para o enriquecimento enquanto pais, né? Para quem tem esse papel parental, claro, porque compreender o que seus filhos precisam emocionalmente é uma ferramenta muito valiosa para melhorar a relação com eles, ok? E aí te convido a assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre como os esquemas são mantidos e enfrentados ao longo da vida. Um abraço e até mais!